Olá, professor Renan de novo, capítulo 3, Governos Totalitaristas, nono ano, História. Eu estou aqui, eu abri o livro de vocês e eu tive uma grata surpresa de uma aluna que a gente fez o mapa mental. Vamos ver se dá para ver aqui, ó. Acho que não vai dar para ver. Não dá para ver. Então logo eu esteja com vocês, eu vou disponibilizar o mapa mental para vocês. Maravilhoso, maravilhoso. O nono ano é uma turma, o oitavo, dependendo do nível da turma, é uma turma que se dá muito bem com mapas mentais, né? Assim que eu estiver com vocês, eu vou ensinar vocês a fazer os mapas mentais, né? Tem um grupo mais evoluído que eu já ensinei, né? Mas eu vou ensinar a vocês também. Vamos lá. Governos totalitaristas, nazifascismo. Nós não vamos falar a princípio da Segunda Guerra Mundial, nós vamos explicar como se deram os governos totalitaristas, nazifascistas dentro do mundo, né? Vamos lá. Como é que nasce o governo totalitarista? Senhores, vamos contextualizar historicamente. A Europa, ela saía da Primeira Guerra Mundial e os países estavam fisicamente devastados. Logo, personalidades populistas da política se levantavam como arautos da justiça, da moral, pessoas que salvariam seus países e retornariam à antiga glória deles, né? Nações que eram outrora metrópoles poderosíssimas assoladas pela guerra, ok? Então, a população ignorante, a população que não tinha compreensão dessa realidade, nações que tinham saído de governos monárquicos, que estavam começando a dar seus primeiros passos, talvez, na democracia, acabam por abraçar esses regimes. Quais são as características básicas dos regimes totalitaristas, né? Totalitarismo antidemocrático, concentra os poderes na mão do líder do governo. Esse líder pode tomar qualquer tipo de decisão ou decretar leis sem consultar outros políticos ou representantes da sociedade. Como é que isso se dá na prática? Segundo o princípio de Montesquieu, nós temos a divisão dos poderes e esses poderes eles são isonômicos, eles se regulam, eles se fiscalizam. Nos regimes totalitaristas, o poder executivo sobrepõe o legislativo e o judiciário. Ensinamos no ano passado, segundo a Revolução Francesa, os princípios filosóficos de Montesquieu, né? Que era a partição dos poderes. Nesse caso, fazendo uso desse conhecimento, nós estamos separando e estamos sobrepondo, nós estamos quebrando a isonomia dos poderes, e só para dar assim, uma balançada, seria o poder moderador somado ao poder executivo. Ou seja, não haveria isonomia e o poder executivo ainda regularia os demais poderes. Culto ao único chefe, o chefe é visto como uma expressão máxima de virtude e de poder. Anticomunismo, a princípio, se nós temos um sistema que concentra poder numa iniciativa de utilizar esse poder, de manter esse poder, a única diferença clara que nós temos do totalitarismo para o socialismo é que o socialismo teórico visa concentrar esse poder para depois diluí-lo. No totalitarismo é concentrar o poder para utilizar, para forçar, através do poder, as suas decisões para o benefício da nação. Violência contra as minorias. É claro que esses poderes, eles não são... Engraçado, o totalitarismo ele não é revolucionário, ele é reacionário. Qual é a diferença? Ele não toma o poder através da revolução a princípio. Ele se manifesta de maneira democrática.
Hitler, Mussolini, Franco, Salazar vão se dar através da democracia, vão chegar ao poder através da democracia. E eles vão concentrar poderes de maneira antidemocrática. É como se... Eu sempre gosto de namorar com a ideia de que o governo ia tão bem que eles iam dando mais poder, mais poder, mais poder, até o totalitarismo se estabelecer. Né? Nossa, esse governante é muito bom, esse governante é maravilhoso, esse governante ele resolve os problemas, ele é muito bom. Então, mais poder a ele, mais poder a ele, mais poder a ele, instalação de um modelo fascista totalitarista, ok? Violência contra as minorias. Para você agradar a maioria, você impõe os valores da maioria. Por exemplo, nossa sociedade é judaico-cristã ocidental. Então, valores morais, religiosos, são considerados uma condição para a instalação do modelo totalitarista, que funcionou muito bem na Alemanha e na Itália, Portugal e Espanha. Senhores, a Alemanha era protestante, de maioria, mas as outras nações extremamente católicas. Nós vamos falar sobre isso. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas nós precisamos entender bem o conceito de totalitarismo. Antiliberalismo. A ideia primal do liberalismo é liberdade econômica para a burguesia, para os players, para os atores do mercado, para as pessoas que produzem, né? Para que essa produção ela seja dissociada do poder do Estado, para que ela possa alcançar com a maior liberdade possível e ter a maior lucratividade possível. Esse é o conceito básico do neoliberalismo, né? Mas isso vai ser suprimido em governos totalitaristas. Unipartidarismo. O unipartidarismo é o fim dos outros partidos, é o que eu estou falando. São gradual tomadas de poder que vão repercutir em, como é que eu posso dizer, numa concentração de poder e na manutenção dessa concentração de poder. Expansionismo. Segundo um geógrafo alemão, que me foge à mente agora, a teoria do espaço vital ela se dá pela necessidade da população ser mantida dentro do seu território. Na nação, nós temos um grupo de pessoas da mesma cultura. No território, nós temos uma unidade que é administrada por um governo. E no Estado Nacional, nós temos essa nação dentro de um território. Esse território, entre aspas, pode não compor as necessidades básicas, entre assim, alimentação, víveres, né, para a população. Então, faz-se necessário expandir. Né? A princípio, essa expansão ela é voltada para a manutenção da sobrevivência da população. E isso é uma coisa muito abstrata, né? Porque o padrão de consumo de um país rico é extremamente superior ao padrão de consumo de um país pobre. Dessa forma, se nós considerarmos o padrão de vida de um japonês, a necessidade territorial desse indivíduo seria infinitamente maior do que de um país como o Uruguai. Dessa forma, de novo, nós temos a conscientização da complexidade do expansionismo. Isso é muito complicado. Propaganda. A propaganda é uma ferramenta muito importante que vai ser disseminada até nos processos que nós estudamos em geografia. Quando nós pensamos em consumo, quando nós pensamos em propagação de valores, por mais que a religião tenha a sua participação. Segundo a atual fase da sociedade, talvez a mídia ela influencie muito mais na formação de caráter e na formação social da população de um modo geral do que a religião. Porque, por exemplo, no nosso país nós temos o cristianismo como religião majoritária
religiões em minoria, que também são respeitadas pela laicidade do Estado. Todavia, dentro do próprio cristianismo, nós temos várias divisões. E essas divisões, elas não coadunam, elas não dialogam entre si. Dessa forma, você fica meio que em bolhas, em que a mídia consegue alcançar uma totalidade. Essa totalidade, no século XIX para o século XX, ela se dá através de folhetos, jornais, propagandas, pôsteres em prédios públicos, em postes, em que a figura do governante e do governo são reforçadas. Tem um livro maravilhoso, para quem gosta, chamado 1984. É uma distopia de George Orwell, que fala sobre governos totalitaristas que conseguem alcançar vários territórios. É interessante, é maravilhoso. Tem filme também, mas os filmes são antigos, eu tenho certeza que vocês não vão querer assistir. Militarismo, que é a expressão maior de controle. Eu sempre costumo falar isso. O militarismo ele é perigoso no sentido de que, a princípio, é para a defesa do território, mas esse militarismo ele pode voltar-se contra a população, né? Veja-se no Brasil, na ditadura militar que começa a partir de 67, com o AI-5, em que o militar ele toma de assalto a população e passa a ser, assim, uma classe superior da sociedade. O culto à força física, né? Os padrões gregos de beleza, né? De você ser forte, e esse culto à força física ele vai suprimir o culto à intelectualidade, né? Vai ser inferiorizada a intelectualidade. O corporativismo, que são grupos doutrinários que aglutinam os parâmetros da sociedade, ou seja, justifica-se ações negativas por um bem maior, né? Como assim? Eu sou professor. Você fala de um outro professor que está agindo de maneira ruim. Aí eu falo para você assim, não faz isso. Pensa bem, porque se você parar para pensar de certa forma, não está tão errado assim. Ou então, todo mundo erra, quebra o galho dele, sabe? Mas isso num sentido mais sério. A censura, que é uma questão de repressão àquilo que é diferente, no sentido de propaganda, né? E agora nós vamos falar rapidamente, o vídeo vai estourar, mas nós vamos falar rapidamente de como se deram o totalitarismo através dos países, né? Vamos começar com a Itália, em que Benito Mussolini, líder maior, ele consegue alcançar o poder e ele, através do seu grupo dos Camisas Negras, ele implanta o totalitarismo, né? Ele traz consigo o termo fascismo. Segundo o livro de vocês, na página 43, você tem uma imagem de um facho, que são várias varas amarradas a um machado. Essa ideia é a ideia do seguinte, que uma base muito forte dá um poder maior ao machado, né? Então, quanto mais unido, quanto mais junto você tiver, mais forte você fica, né? E nós temos aspectos positivos dentro do governo de Benito Mussolini, que é a Carta del Lavoro e o Tratado de Latrão. A Carta del Lavoro é o embrião dos direitos dos trabalhadores dentro da Itália, e inspirado nessa carta nós temos a CLT, que é a nossa, que era, né, o conjunto de leis que regulamentava o trabalho no Brasil, por Getúlio Vargas, que era fascistinha, ali até certo ponto, delicadinho, muito amigo de Benito Mussolini, né? Tanto que na Segunda Guerra Mundial nós quase entramos junto com o eixo, né? Mas isso daí é assunto para outra aula. Então, nós temos essa Carta de Lavoro, que são direitos dos trabalhadores, atraindo para si os trabalhadores e operários, uma classe importante para consolidar o totalitarismo.
E o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão ele vai dar soberania ao Vaticano, vai construir o Estado, entre aspas, independente, em que o Papa se coloca como imperador. Então ele vai ter autonomia sobre sobre o seu território. Mas veja, eles não têm nem eles são um país dentro de outro país. É como se o Uruguai ficasse dentro do Brasil. Mas dentro do Brasil, assim, entre Minas e São Paulo. Entre o Pará e o Maranhão. Bem no meio. Né? De forma que para você entrar e para você sair desse território, você precisa passar pela Itália. Né? Mas esse período vai ser um período conturbado, em que a Itália vai ter uma melhora econômica significativa, todavia o governo vai oprimir as minorias e vai ser um governo antidemocrático. Nós temos aspectos positivos e aspectos negativos. Bem, na Alemanha, levantado por valores de arianismo, que seria raça pura, e outros valores de culto ao nacionalismo exacerbado, Hitler emerge. Esse que era austríaco, mas num período em que a Áustria era parte anexada à Alemanha, ele entra ao partido trabalhista, ele tenta uma revolução que fracassa, só que através de medidas democráticas também chega ao poder, resolve um problema econômico brabíssimo que estava assolando a Alemanha, hiperinflação, fotos de pessoas indo comprar pão com um carrinho cheio de dinheiro, né? Entendam, a ideia de assolação, né, da economia é quando o cara trabalha e no final do dia de trabalho dele, o salário dele não é necessário para se alimentar. Então, Mussolini ele levanta através do nazismo, né, do nazi nacional-socialismo, que não é socialismo, mas tem fundamentos socialistas, a ideia de uma nação com uma ideia econômica muito mais pródiga, muito mais benéfica para a população. E ele alcança, mas alcança através de jogadas econômicas extremamente nocivas e nefastas, como nós vamos ver quando nós estudarmos especificamente a Segunda Guerra Mundial, perseguição a judeus e minorias, confisco de bens, entre outras coisas. Dando uma pulada sobre isso, nós ainda temos os casos específicos de Salazar, né, na Espanha. Ele consegue melhorar, levantar a economia de tal maneira que, apesar de ser um governo totalitarista, até hoje existem partidos salazaristas na Espanha, né? E eles estão até influenciando muito a política atual. Franco em Portugal, em que de novo a economia vai ser revolucionada e o país vai se levantar de problemas nesse sentido. Senhores, vejam, o vídeo está longo, mas a gente precisou falar sobre isso. A ideia do totalitarismo é você sanar as dúvidas, os problemas que ocorrem, que decorrem da sociedade, não medindo as circunstâncias. Então, esse governo vai ser eficiente, todavia extremamente doloroso e complicado para as minorias e até mesmo para a população. Esse é o nosso vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.